Salve, meu amigo, minha amiga! Hoje o nosso encontro é sobre redação. Já pararam para pensar como que se faz uma redação? Será que é complexo fazer uma redação? Se é complexo para todo mundo, porque praticamente nascemos falando, mas não nascemos escrevendo. De forma que a escrita é uma aquisição que leva tempo. Ainda mais uma escrita que leva em conta a norma padrão da língua portuguesa, a fim de nos adequarmos a essa norma, a fim de nos adequarmos às exigências de uma dissertação, por exemplo, temos de treinar, temos de praticar. Isso é importante. Então, toda semana fazer uma redação, 2 redações, enfim, ir treinando então com o passar do tempo. E seria muito bom, seria o ideal, que pudéssemos fazer de 1 a 2 redações por semana. Segundo ponto importante é observar o gênero da redação. Normalmente, na maior parte dos vestibulares do país, nós temos o gênero dissertativo, que é o gênero em que se busca uma tese, uma ideia a ser comprovada. Então, nós levantamos algumas hipóteses, tratamos de um determinado tema, definimos esse tema na introdução e jogamos sementes ainda na introdução para a nossa argumentação acerca da nossa ideia. Nós devemos deixar muito bem claro ali, na nossa introdução, qual é o nosso posicionamento, isso em terceira pessoa, qual é o nosso posicionamento acerca do tema. Ah, mas podemos deixar a nossa opinião em terceira pessoa? Sim, porque quando fazemos isso, quando colocamos a nossa opinião em terceira pessoa, nós estamos estruturando uma perspectiva de caráter científico. Nós estamos numa das funções da linguagem, que é justamente a função que evita as ambiguidades de sentido e que promove a informação. É a famosa função referencial. E é por intermédio dela que nós vamos construir o nosso texto. Então, um bom parágrafo contendo um tópico frasal, ou seja, qual seria a nossa perspectiva, uma afirmação bem contundente logo no início sobre determinado tema, sobre o tema que está ali, então, proposto na redação, e depois a definição desse tema. Então, isso seria muito importante. Então, trabalhando com um determinado tema, por exemplo, menor abandonado, definir, então, o que seria o menor abandonado. Seria muito importante. E logo de cara deixar um tópico frasal, né? De que se trata de uma questão social a ser resolvida sumariamente, a ser resolvida muito rapidamente, haja vista que são jovens, crianças, enfim, que estão em situação de praticamente abandono social. Então temos que pensar muito bem nisso. O vestibular da FUVEST do ano de 2023 trabalhou com os refugiados climáticos e as consequências sociais geradas por conta desse êxodo, não é? Dessa saída de determinado lugar, seu país, deixar tudo ali em prol de uma outra vida em um outro país. Com certeza são fragilizados socialmente, seja no seu país e quando chegam em outro país, necessitando, pois, de ajuda social. Então, nós podemos deixar um tópico frasal muito bem claro qual é a nossa posição ali e depois, então, ainda na introdução, deixarmos as nossas ideias acerca do que seria, então, uma definição do que seria um refugiado, do que seria, então, fragilidade social, o que seriam essas questões climáticas que fazem com que muitos abandonem a sua localidade e vão para outra. Depois nós poderíamos construir, então, 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento, sobretudo levando em conta os textos de apoio dados pela própria prova do vestibular. Muitos ficam com dificuldade ali, o que eu vou fazer agora?
eu não tenho um suporte teórico para isso. O suporte teórico pode ser encontrado nos próprios textos de apoio. A grande preocupação e o grande erro de muitos é acreditar que, na verdade, toda vez que está usando o texto de apoio, está cometendo plágio. Não. A questão é usar o texto de apoio, mencionar, dar o devido crédito aos textos de apoio, isso é fundamental, e evitar, é claro, né? A cópia seria muito bom também. Se copiar uma ou duas linhas, sempre referenciar de onde está tirando. Isso é fundamental. E com isso ir construindo os argumentos de acordo com a tese exposta logo na introdução. Qual é a nossa opinião acerca desses refugiados climáticos e da sua fragilidade social? Eu costumo dizer que é muito bom, sobretudo para quem está iniciando esse processo, começar pelas definições. As definições, elas são fundamentais. Na medida que você define o que é um refugiado, que você define o que é fragilidade social, fica muito mais fácil depois você abordar e tentar encontrar uma possível solução ou então redução do impacto para aquilo, ou então, né, como é uma prova FUVEST, você precisa de uma conclusão, mas não há necessidade premente, como no Enem, de você ofertar uma espécie de solução ou redução dos impactos para a questão. Então, isso é muito importante, não é? Então, ao construir os argumentos, procure pelo menos um ou dois argumentos de autoridade. O que são argumentos de autoridade, falando brevemente? Argumentos de autoridade são aqueles em que você se vale de um pensamento, ou de uma ideia, ou de um conceito, de um grande pensador, algo que foi afirmado num grande jornal, algo que foi afirmado numa grande revista, num veículo de comunicação de autoridade. Isso é argumento de autoridade. E depois argumentos lógicos que você vai construindo com causa e efeito, e que isso é muito natural fazermos. Não esquecer de dois pontos fundamentais: coesão e coerência. A coesão é responsável pela união das partes do texto. A coerência é não cometer deslizes a fim de afirmar algo, como afirmar algo e depois desqualificar aquilo que você mesmo afirmou. Então isso é passível de anulação da própria prova, não é? Porque você não pode afirmar algo e depois se contradizer, enfim, dizer algo diferente daquilo que você afirmou. Então isso resultaria em contradição de argumentos e, portanto, falta de coerência. O texto peca por incoerência, incoerência é fator de anulação. E na conclusão, portanto, lá no último parágrafo de conclusão, que deve ser mais ou menos do tamanho da introdução, você vai deixar muito bem claro, então, ali, que os seus argumentos são válidos, né, que você resolveu, ou que você tem ideia de como resolver o problema, diminuir o impacto do problema, ou que não tem mesmo condições, e que isso vai aumentar, que, por exemplo, né, a questão dos refugiados, devido aos inúmeros problemas de caráter geográfico, eles continuam acontecendo, os problemas climáticos continuam acontecendo por conta da destruição que o homem vem provocando na natureza, e que isso tende a aumentar, e que os demais países eles têm de acolher esses refugiados, enfim, né? Ou você pode dizer o que você quiser, contanto que você comprove. Muito bem, essa é a primeira dica que eu estou então dando acerca de como fazer uma dissertação. No próximo encontro, logo logo, nós veremos exatamente como foi a prova da FUVEST, aí é o vestibular da FUVEST, segunda fase, ano 2023, prova de redação, tratando dos refugiados climáticos e dessa fragilidade social. Então, faremos comentários bem localizados, faremos comentários bem detalhados ali acerca desse tema para que nós possamos desenvolver. Então, tá aí, um forte abraço a todos, um ótimo fim de semana, curtam esse vídeo,
tá? Compartilhem, não esqueçam de compartilhar para mais e mais amigos aí, amigas, poderem aprender também acerca de como fazer uma redação, aprender em literatura, aprender em gramática, aprender em interpretação de textos, que o canal Linguativa está aí justamente para isso, não é? Então nós vamos juntos, vamos seguir em frente. E a novidade é que durante a semana faremos comentários analíticos das obras da UEL. Então não se esqueçam, comentários analíticos das obras literárias que serão cobradas na UEL. Muito bem. E ainda nesse mês de fevereiro, faremos uma grande revisão de linguagens, trabalhando com gramática, com literatura, com interpretação de textos e redação, para que vocês possam fazer a prova da UEL, tá? Galera, abraço novamente, beijo, tá? Fiquem com Deus e até mais.